Bom, gente, vamos então resolver um exercício aqui, tá? Onde eu tenho um resistor capacitor, então seria um circuito RC. Quero calcular a corrente, a defasagem, tá? E mostrar todas as informações, frequência, tensão de pico, RMS e assim por diante, tá legal? Além da defasagem, que vai ser em graus e em tempo, tá? A minha fonte de tensão aqui é uma fonte que tem um valor de tensão RMS de 24 volts, uma frequência de 60 Hz, tá? Então vamos desenhar aqui. Primeiramente eu vou calcular no braço, sem fazer uso aí de números complexos da HP, calcular tudo no braço, tá? Depois a gente usa HP para poder facilitar os cálculos. Então olha só, eu tenho aqui uma fonte, sinal alternado, um resistor de 5 ohms, e aqui eu tenho um capacitor de 470 microfarad. O que é que eu quero calcular aqui, pessoal? Eu quero calcular qual é essa corrente, tá? Então eu quero saber qual é essa corrente I, tá? Qual que é a tensão de pico, beleza? Quero saber a defasagem, tá? A defasagem, tanto em graus, também na escala de tempo. E a frequência eu vou indicar, mas ela já vai ser, faz parte aí do enunciado do exercício. Bom, a fonte que eu tenho aqui é uma fonte de 24 volts, fase 0 graus, e estamos trabalhando com a frequência de 60 Hz, que é o nosso padrão brasileiro aí, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer nesse exercício é identificar aonde eu tenho impedância, tá? Bom, a impedância, gente, logo de cara, fazendo uma revisãozinha aqui. A impedância, ela pode ser um conjunto de um resistor com um capacitor. Ela pode ser um conjunto de um resistor com um indutor. Ela pode ser somente um indutor. Ou ela pode ser somente o capacitor. Entendeu? Não necessariamente precisa ser o conjunto, né, dos dois. Quando eu tenho um resistor e um capacitor, eu tenho que levar em consideração a parte real, que é a resistência, mais, né, vou colocar até menos aqui, porque o meu resultado vai ser menos, tá? Menos JXC, que seria a minha reatância capacitiva, né? Quando eu tenho aqui um indutor, é a minha parte real, que é a minha resistência, mais JXL, né? XL seria a minha reatância indutiva, tá? E, professor, quando eu tenho somente um indutor? Bom, eu não tenho parte real, então seria 0 mais JXL, que seria somente a reatância indutiva, tá? E quando eu tenho só o capacitor, simplesmente vai ser 0, né, da minha parte real, menos JXC da minha reatância capacitiva, tá? E se eu tiver somente o resistor, professor? Vai ser o quê? Somente o R mais J0, não vou ter reatância, né? Então, isso aí é muito importante que vocês entendam, porque às vezes você olha para um circuito, ele é RC ou RL. Quando eu falo RC e RL, eu estou falando de resistor capacitor, resistor indutor, tá? Pode ser que você fique pensando assim, não, o meu circuito ele precisa ser, é obrigado, né? A minha impedância Z, ela é obrigada a ter a estrutura de um resistor capacitor ou resistor indutor. Não necessariamente, tá? Você pode ter essas combinações que eu mostrei para vocês. Se você pegar, fizer os cálculos separados, por exemplo, você calcula a impedância em cima do resistor e depois você soma com a impedância em cima do capacitor, vai dar o mesmo resultado, tá? Então é bom você analisar aqui esse conjunto que eu mostrei para vocês que está descrito em verde aí. Nesse caso, eu tenho um resistor e um capacitor, então eu posso utilizar esse carinha aqui, certo? Que é o resistor capacitor. Bom, primeiramente, gente, nós vamos trabalhar com o cálculo da minha impedância, tá? O cálculo da minha impedância, ela vai levar em consideração, neste caso, uma parte real, que é o meu resistor de 5 ohms, né? Menos JXC, que seria a minha reatância
capacitiva, tá? Bom, vou até escrever aqui, ó, reatância capacitiva, tá? Bom, então como ficaria o cálculo? 5 menos J. O que é o XC? O XC é ômega que multiplica o valor da minha capacitância, né? Continuando aqui, seria 5 menos J. O que seria o ômega, gente? O ômega, para o padrão, é 2, que multiplica π, que multiplica a frequência da rede, tá? O que seria, então, o meu cálculo aqui? O ômega, que é a frequência angular, 2 vezes π vezes a frequência, e multiplicando aqui o meu capacitor, que é 470 micro, né? Então, é 470 vezes 10 a menos 6, né? Porque aqui eu estou trabalhando com micro, então a escala de micro é 10 a menos 6, tá? Continuando com esse cálculo aqui, vai ficar 5 menos J. Vamos fazer o cálculo. Vamos fazer uso aqui agora da calculadora, né? Então, pegando a nossa HP aqui, vai ficar o seguinte, tá? 2, Enter. Né? Ah, como é que eu faço para colocar o π, professor, na HP? Aperto o branco, SPC. Pronto, olha lá, apareceu o π. Como é que eu sei, professor? Tá vendo onde tem o símbolozinho do π aqui em cima do SPC? Então, é ali que você vai apertar. A frequência da rede é 60 Hz, né? Aqui é a frequência. E agora eu vou colocar o valor da minha capacitância, né? Que é 470 elevado a menos 6. Então, 6 troca sinal. Tá vendo? Ó? 470 elevado a menos 6. Beleza? Vai dar esse valor. Vou multiplicar todo mundo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui um pouquinho as minhas casas decimais. Eu acho que eu vou colocar aqui 6 casas decimais para eu ter um pouquinho mais de precisão. Vocês viram que eu mudei as casas decimais, já apareceu 470 aqui, né? Então, eu vou mudar um pouquinho aqui para eu poder ter mais precisão no meu cálculo. Então, aumentei aqui a quantidade de casas decimais. Agora, eu vou multiplicar todo mundo, ó. Ficou 0,177, tá? 0,177 ohms. Então, seria, a minha impedância aqui seria 5 menos J, 0,177 ohms, tá? Isso aqui seria a minha impedância, porém, no formato, né, retangular, tá? Isso no formato retangular. Como é de praxe, né, pessoal? É interessante que a gente faça a conversão desse formato retangular para o formato polar para facilitar o nosso cálculo da corrente, né? Então, transformando aqui, ó, vou até colocar aqui um asterisco aqui, ó. Convertendo, tá? A impedância Z de retangular, no formato retangular, para polar. Convertendo Z de retangular para polar. Seria aí a formatação do número, né? Como que eu faço para poder converter? Bom, o formato polar vocês sabem que é sempre uma magnitude e uma fase, tá? Vamos chamar aqui uma magnitude e uma fase, certo? Como que eu faço para encontrar a magnitude, pessoal? A magnitude é a raiz quadrada da parte real mais a parte imaginária, né? No nosso caso aqui, seria a parte real, que é resistiva, né? Que é o resistor, mais a parte imaginária, que seria o quê? A minha capacitância, a minha reatância capacitiva, tá? Então, isso aqui seria o quê, gente? A raiz quadrada da minha parte real, que no caso aqui é 5 ohms, né? 5 ohms, mais, entre parênteses aqui, ó, menos 0,177 ao quadrado. Então, presta atenção que é mais a parte real. Só que a minha parte real aqui, ela é negativa, tá? Por isso que eu coloquei em parênteses aqui na minha raiz quadrada, tá? Tirando a raiz, então, gente, olha só como vai ficar. Vai ficar 5 ao quadrado, 5 vezes 5, né?
e 0,177 negativo ao quadrado. Quando eu tenho dois números, quando eu tenho um número negativo e elevo ao quadrado, o que acontece com o sinal? Fica positivo, né? Então, aqui a minha raiz quadrada vai ser o quê? A raiz de 25 mais esse número. Então, vou somar aqui, de 25,031, tá? Então, vai ser a raiz de 25,031, que no caso aqui vai dar, vamos tirar a raiz, 5,0031. 5,0031, tá? Isso aqui é a minha magnitude, tá? E agora, professor, a minha fase, como que eu faço para calcular a minha fase? Bom, a fase aqui você calcula da seguinte forma: tangente a menos 1, ou arco tangente, né? Aqui, ó, arco tangente, do que? Da minha parte imaginária, que é o meu XC, nesse caso aqui a minha reatância capacitiva, dividido pela minha parte real, que é a minha resistência, tá? Isso aqui a gente tem que lembrar, gente, que a impedância, ela é isso aqui, ó, impedância Z. Aqui eu tenho o meu XC, ou XL, né, que é a reatância indutiva capacitiva, no cateto oposto, e a minha resistência no cateto adjacente, tá? O arco tangente é nada mais do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente a tangente, tá? Como é que eu calculo a tangente? Eu faço cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? O meu cateto oposto aqui é a minha reatância capacitiva. O meu cateto adjacente é a minha resistência, tá? Fazendo essa divisão, eu vou chegar na tangente. Tangente. Só que eu não quero a tangente. Eu quero esse ângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse ângulo aqui que vocês estão vendo, estou demonstrando aqui em verde. Esse ângulo. Esse ângulo seria o arco tangente. Então, eu já estou fazendo tudo uma fórmula só aqui, tá vendo, ó? Eu estou pegando meu cateto oposto, que é a minha reatância capacitiva, tá? Dividindo pela minha resistência. Então, aqui, dentro desse parênteses, eu já estou calculando a tangente. Logo em seguida, eu vou fazer arco tangente para retornar para o ângulo, tá? Então, vamos lá. O que seria a minha reatância capacitiva aqui? Minha reatância capacitiva é 0,177, tá? Dividido pela minha resistência aí, né? Que é 5, tá? Só que tem um ponto importante, é negativo, né? É negativo a minha reatância, né? Não é negativo? Sim ou não? Sim. Negativo, né? Porque é capacitiva, não. Porque é capacitiva. A capacitiva sempre vai ser negativa. Porque ela está sempre no semiciclo negativo do meu diagrama fasorial, tá? Deixa eu mostrar o desenho, porque senão eu vou ficar falando grego aqui, né? Deixa eu mostrar o desenho aqui. Lembrando que esse processo que eu estou usando aqui é um processo no caminho das pedras, né? Sofrimento eterno. Depois vocês vão fazer uso da HP50G, então todo esse processo aqui vai ser eliminado com a HP50G. Nesse momento é só para sentir um pouquinho da dor que é a vida sem HP50G. Depois vocês vão ver, vão fazer uso da HP, a vida vai mudar, tá? Bom, deixa eu entrar aqui na apresentação de slides. Circuito RLC. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Ó. Circuito RC. Olha só o que acontece. Por que a minha é menos, né? 1 sobre ômega C? Porque é o seguinte, gente, o que o capacitor faz? Você concorda comigo que o capacitor ele adianta a corrente em relação ao sinal de tensão? Nesse diagrama fasorial dá para perceber perfeitamente que a corrente está adiantada, né? Em relação ao sinal de tensão. Então o que acontece é sempre isso aqui, ó. Você tem que analisar sempre assim: corrente, tensão e a impedância. Olha só como está o caso da indutiva aqui. A indutiva não atrasa? Sim ou não? Então, se a indutiva ela atrasa, a corrente foi para o semiciclo negativo aqui do meu diagrama fasorial, tá? E a minha impedância foi para onde?
para o positivo. Então, por isso que é mais J ômega C. Agora, olha a capacitiva. A minha corrente está no semiciclo positivo do meu diagrama fasorial. E olha aqui para onde foi parar a minha reatância. Olha onde que ela foi parar aqui, ó. Não está no semiciclo negativo? Então, por isso que tem que ser menos J ômega C. Vai mudar isso, professor? Não. Reatância indutiva mais J ômega L. Reatância capacitiva menos J 1 sobre ômega C. É a fórmula padrão, tá? Pode ficar sossegado em relação a isso. Então, voltando aos cálculos aqui, né? Esqueci de colocar aqui tangente a menos 1, né? Isso aqui vai dar 0,177 negativo, 5, divide. O que eu vou fazer aqui agora? Calcular o arco tangente. Como que eu calculo o arco tangente pela HP? Aperto o branquinho e olha onde está escrito aqui, ó, ATAN, tá vendo? ATAN seria arco tangente, tá? Se eu não apertar o branquinho aqui, que é o Shift, e eu apertar o TAN, ele vai calcular tangente. Se eu apertar o Shift, ele vai calcular o arco tangente, tá? O mesmo equivale aqui para seno e cosseno. Se eu não apertar o branquinho e apertar aqui o sin, ele vai calcular o seno. Se eu apertar o branquinho e apertar aqui o sin, ele vai calcular o arco seno, que seria o seno ao contrário, né? Para voltar para o ângulo. O mesmo equivale para o cosseno e o mesmo equivale para a tangente, tá? Bom, apertei aqui o branquinho, deu um Shift e agora eu vou apertar aqui o TAN, que é para calcular o arco tangente, tá? Quanto que deu aqui? Menos 2,027, né? Então, é menos 2,027 graus. Como é que ficaria então, pessoal, a minha impedância no formato polar? A minha impedância no formato polar, tá? Ela vai ser o quê? A minha magnitude. Quanto que é a minha magnitude aqui? 5,0031, fase menos 2,027 graus. Pronto. Agora, a minha impedância está representada aqui no formato polar, tá? Vamos só conferir para ver se HP bate o resultado com HP, tá? Aqui a gente chegou no resultado de, no formato retangular, 5, espaço 0,77, troca sinal, tá? Vamos ver se a gente não... Se não der o resultado é porque tem alguma coisa errada aqui no cálculo, né? Ó, 5,0031, fase menos 2,027. Cravado, graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus, tá? É muito importante você agradecer a Deus em todos os passos aqui, tá? Que você faz o cálculo, porque se você erra em qualquer um desses pontos, aquela expressão a vaca vai pro brejo, ela é literal aqui, tá? Então, agradeça muito a Deus, tá? Se você acertou, né? Tá indo bem calmo, fazendo os cálculos com muita tranquilidade, tá? Bom, continuando então os meus cálculos, agora que eu já sei o valor da minha corrente, né? Eu preciso a minha impedância, eu quero achar a minha corrente, tá? Como que eu faço para achar a corrente, professor? Bom, para que você possa achar a sua corrente, você tem que fazer o quê? É um sinal de tensão, né? Ou seja, um valor de tensão dividido pela impedância, tá? Bom, a tensão a gente já tem aqui, que é 24 fase 0, né? Então a tensão a gente já tem aqui. É 24 volts, tá? Fase 0. Qual que é a minha impedância? 5,0031, fase menos 2,027, tá? Bom, quando eu tenho dois fasores no formato polar, o que são esses dois fasores, professor Samuel? Os dois fasores aí são dois números complexos, tá? Oi. Tem. Melhorou? Aí. Bom, eu tenho dois fasores aqui, tá? 24 fase 0 e o meu outro fasor 5,0031 fase menos 2,027 graus, tá? Então,
agora eu vou fazer a divisão. Como que eu faço a divisão de dois números complexos no formato polar? Primeiro, magnitude. Você vai dividir uma magnitude 1, né, pela magnitude 2. Ponto. Tá? Isso na divisão. E na fase, professor? O que eu tenho que fazer aqui com a minha fase? A sua fase, né, ela vai ser a fase 1 menos a fase 2. Isso é divisão de números complexos, tá? No formato polar, tá? Mas, professor, a gente não fez esse cálculo ontem. Por que você não fez? Porque a HP fez para você, tá? Agora eu estou fazendo aqui no caminho das pedras, certo? Então, agora eu vou fazer uma simples divisão de um número complexo no formato polar. Como que eu faço? Magnitude, divido a magnitude 1 pela magnitude 2. 24 por 5,0031. E a fase? É simplesmente subtrair as fases, tá? Vou apagar aqui. Então, como que vai ser, professor? Vai ser 24 dividido por 5,0031. Fase o quê? 0 menos 2,027. Ok? Isso aqui vai dar o quê, gente? 24 por 5 dá 24 dividido por 5,0031, tá? Vai dar 4,79. Vou deixar 4,79. 4,79. Fase o quê? 0 menos com menos vai dar o quê? Mais. Então vai ser 0 mais 2,027. Então aqui vai dar 2,027 graus. Ampere. Essa daqui é a minha corrente, tá? Acabamos de encontrar a corrente. E agora a fase, professor, né? A defasagem. Tudo bem. A defasagem aí, gente, é 2,027. Só que é o seguinte, para a gente poder encontrar o valor dela em graus, né, e poder achar lá a defasagem em tempo, a gente tem que levar em consideração que um capacitor, ele adianta a corrente em quanto? Em 90 graus. O capacitor sempre vai adiantar a corrente em 90 graus, né? Só que agora eu não tenho só um capacitor, eu tenho um resistor ali no meio, né? Tem ou não tem? Eu tenho um resistor ali no meio. E esse resistor eu tenho que compensar esse ângulo aqui. Então a minha fase, a minha defasagem aqui, né? Vai ser o quê? A minha defasagem aqui vai ser os 90 graus que o capacitor adianta a corrente, né? Menos 2,027. Isso aqui vai dar quanto? 90, 2,027. Vou subtrair 87,97. Então aqui deu 87,97. Aí, no diagrama fasorial, a gente sabe o seguinte, né? Qual que é a frequência que nós estamos trabalhando aqui nesse circuito? Não é 60 Hz? A gente está trabalhando? A minha fonte não é 60 Hz? Sim ou não? 60 Hz, né? Então a gente está trabalhando aqui com uma frequência de 60 Hz. A minha fonte de tensão alternada está trabalhando com 60 Hz, tá? Bom, se ela está trabalhando com 60 Hz, eu preciso achar o período. Como é que eu calculo o período? Não é 1 sobre frequência? Então é 1 sobre 60, que vai ser igual ao quê? A 16,67, né? Milissegundos. 60, 1/x, 1000. Vai dar 16,67 milissegundos, né? Então, baseado no nosso diagrama fasorial, a gente sabe que se eu tenho uma senoide, né? Aqui numa frequência 60 Hz, aqui é 16,67 milissegundos, meu período, né? Portanto, isso daqui, 16,67 é o ciclo completo. Então, isso é 360 graus
diagrama fasorial, né? Então, 16,67 milissegundos é igual a 360, tá? X milissegundos aqui da minha defasagem vai ser o quê? O ângulo que eu encontrei aqui, que é 87,97. O que eu faço? Uma regrinha de 3. Portanto, a minha defasagem aqui em milissegundos vai ser o quê? Vamos fazer a regrinha de 3? 16,67 que multiplica 87,97, né? X está multiplicando 360, 360 multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, né? 360 vem aqui dividindo, tá? Então aqui deu um tempo de aproximadamente 4,072 milissegundos, né? Isso quer dizer o quê, professor? Né? Isso quer dizer que lá no meu sinal eu vou ter o meu sinal de corrente, tá? E aqui eu vou ter o meu sinal de tensão defasado, né? Ou seja, o meu vermelho aqui é a corrente e o meu azul aqui é a minha tensão, tá? Vai existir aqui o que, gente? Uma defasagem, né? E essa defasagem aqui é de 87,97 ou 4,072 milissegundos, tá? Bom, até esse presente momento a gente já conseguiu praticamente calcular quase tudo aí. Nós temos então a tensão, né? Ah, faltou aqui tensão de pico, pico a pico, tá? A gente pode calcular aqui a tensão de pico. Podemos também, né? Vai ficar desse ladinho aqui, ó. Tá? A gente pode fazer o cálculo aqui da tensão de pico, né? Ó. 24 fase 0. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é o meu valor RMS, né? Agora, a minha tensão de pico é o quê? 24 que multiplica o quê? Raiz de 2, né? Que é 24 raiz de 2 multiplica 33,94. 94. Pronto. Só para deixar registrado aí a minha tensão de pico, tá? Agora vamos à conferência, né, gente? Vamos fazer aí as conferências, tá? Fazendo aqui a conferência. Quanto que deu o nosso valor de corrente? 4,79, né? Falando nisso, quanto que eu considerei aqui na fonte? Foi 33,94? Aqui na fonte. Quanto que deu a nossa tensão de pico aqui? 33,94, né? 33,94, fase 0. Bom, se nada está errado, né? 3,18. Quanto a gente calculou? Temos boi nessa linha aqui? Opa. Cadê aqui? Ó. Temos boi aqui nessa linha. Primeiro, quanto que deu o nosso resultado aqui da corrente? 4,79, né? 5 ohms, 470 micro, tá? 4,79. Parece-me que não bateu o resultado aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. 5 ohms, 470 micro. Vamos ver se com o capacitor está tudo certo. 470 micro. 5. Ah, já sei. Olha onde eu errei aqui. Acabei deixando escapar. Cadê o cálculo? Olha a merda aqui, ó. Conseguiram achar o erro? Olha onde está o erro. Não é 1 sobre J ômega C.
É menos 1 sobre... Isso aqui, ó, não é J ômega C, ó. Começa aqui. Vamos ter que voltar todo o cálculo. Ó. É menos J1 sobre ômega C. Olha a encrenca. Tá? Então aqui é menos 1J, né? 1 sobre 2π 60. E o valor da capacitância, né? Que é 470 vezes 10 a menos 6, ó. Então, olha onde está o boi. Ó, falta de atenção, tá? Falta de atenção. Vocês estão vendo como o HP ajuda nessas horas? Falta de atenção. Então, olha só. Então, o correto aqui, gente, a minha impedância é 5 menos J. Agora a gente vai fazer a divisão, ó. Vamos fazer a divisão. 2... π 60, 470 elevado a menos 6, né? Elevado a 6, então vou trocar sinal aqui. Vou multiplicar e vou dividir tudo por 1, ó. É 5,64. Viu a diferença, ó? Então aqui é menos 5,64 ohms. Agora vamos apagar, ó. Aqui não é 0,77. Então aqui é 5,64, tá? Então já vai mudar toda essa raiz aqui, ó. Ó. E vai mudar o ângulo também. Vamos consertar aqui. Então vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. 5,64 negativo, né? Só que ao quadrado. Somo, certo? E tira a raiz. 7,53, ó. A magnitude. 7,53. Agora, para calcular minha tangente, é minha parte real, imaginária, perdão, que é menos 5,64 dividido por 5, tá? Então aqui, ó, 5,64 negativo dividido por 5 dá 1,12. Vou fazer o arco tangente aqui, menos 48,44. Olha a diferença. Menos 48,44. Isso aqui, então, gente, como é que vai ficar a impedância no formato polar? A minha magnitude, que é 7,53, fase menos 48,44. Agora, corrigindo aqui o restante do cálculo. Então, aqui é 24. Então, aqui é 24, fase 0, dividido por 7,53, fase menos 48,44. Então, vai ficar 24, dividido por 7,53, fase 0, menos 48, menos, né? Fase menos 48,44, tá? Isso aqui vai dar 24 divido aqui por 7,53 vai dar 3,18, né? 3,18. Faz o quê? 48,44.
44 ampere. Continuando aqui com a minha correção. Então agora eu vou subtrair aqui por 48,44. Então menos 48,44. Então a minha defasagem aqui em ângulo mesmo vai ser 90, 48,44, subtrai 41,56. 41,56 graus. Continuando aqui. Aqui agora não é mais 87, né? Aqui agora é 41,56, então, né? Portanto, quanto que vai dar esse cálculo aqui? 16,67 que multiplica 41,56. 360 está multiplicando, passa o quê? A dividir, né? Então aqui deu 1,92 milissegundos. 1,92 milissegundos. Pronto. Acho que agora sim. Vai dar certo. Agora bateu. 3,18, né? Quanto que a gente calculou da corrente, da magnitude dela? 3,18. Cravado, né? Agora a fase aqui deu 48,44. Então deu uma defasagem aqui de 1,92 milissegundos. Vamos conferir isso? Ver se está certo? Então vejam, gente, que corrente alternada. Foi até bom acontecer esse erro aqui, porque... Na verdade, você tinha previsto. Isso, o professor não erra, entendeu? O professor cria situações hipotéticas para ver se o aluno está esperto, entendeu? Exatamente. O que acontece? Esse erro aqui que aconteceu, que infelizmente, por falta de atenção da minha parte, prova que corrente alternada sem HP é muito difícil trabalhar. Por quê? Olha só, eu tenho um circuitinho muito simples aqui, em termos de componente, né? Olha só, um circuitinho aqui até que simples, vocês podem ver. Estou calculando só a corrente e a defasagem, né? E um circuitinho com dois componentes. Que é um resistor e um capacitor, um circuito RC simples. E um cálculozinho errado ali, a vaca já foi pro brejo, entendeu? Eu tive que ir consertando tudo. Agora com HP, que vai ser o próximo passo que eu vou resolver ali, né? Vocês vão perceber que é muito, mas muito mais simples, né? Para se trabalhar. Bom, vamos corrigir, vamos verificar então aqui a defasagem, gente. Ó, vou pegar o osciloscópio aqui do meu Tina. Vamos aqui... não posso esquecer de colocar aqui o meu voltímetro, né? Então, eu vou ter um voltímetro aqui que vai medir o meu sinal de tensão e um outro voltímetro aqui que vai indicar para mim a minha corrente, né? Aqui, ó. Na verdade, seria a tensão aqui sobre esse outro resistor, tá? Aliás, vai ser a tensão aqui. Professor, mas você não está medindo a defasagem da corrente, gente? Mas assim... Para eu poder ver isso aqui no osciloscópio, eu não consigo enxergar corrente no osciloscópio, né? Então eu tenho que colocar aqui um voltímetro para que eu consiga ver a defasagem desses dois caras. Entendeu? Mas você não está medindo corrente? Sim, mas eu estou medindo aqui em cima, né, do capacitor e do resistor, entre os dois. Então a defasagem que der nesse sinal de tensão aqui, automaticamente vai ser a minha defasagem da corrente, tá? Inclusive os cálculos batem aqui perfeitamente, porque eu considero aqui o cálculo da minha, a defasagem aqui da minha própria corrente. Porém, eu tenho que fazer a medição, tenho que colocar aqui no Tina um voltímetro, tá? Senão lá o osciloscópio não aceita. Agora sim, ó, vamos colocar aqui o VM1. Vamos dar um run. Vou colocar aqui, são 60, vamos colocar aqui 2 milissegundos. Vou mexer aqui vamos colocar aqui 10 volts por divisão. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui.
Aí. Agora no meu tensão 2. Vamos aumentar um pouquinho ele aqui. Aí. Vamos deixar 5. Pronto. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Então vamos lá. Meu Deus do céu, me ajuda. Esses programadores, só Deus na causa, viu? Ó, você diminui aqui, o cara não deixa. Ele só aceita se for pela lateral. Aí. Vou colocar um cursor aqui em um sinal. Vocês podem perceber que o VM1 aqui, gente, ó. O que é o meu VM1 aqui? E o que é o meu VM2? Vamos ver se está tudo certo. Ó. Vamos pegar aqui, né? E aqui agora no B. Maior valor de pico aqui. Maior valor de pico 33,88. E aqui no B 25,25. Vou pegar o maior valor aqui, mais ou menos no centro, né? Mais ou menos no centro, né? Dá pra ver que é a diferença dos dois. Quanto que a gente calculou aqui? 1,92, né? Mais ou menos aqui no centro, ó. Vou mexer aqui sem querer, aqui no centro. Aí, ó. Agora parece que tá no centro, né? Sim ou não? Tá no centro do pico das duas ondas, né? Quanto que deu aqui? 97. Quanto a gente calculou? 92, né? 92. Então, a defasagem aí desses dois sinais deu este valor, tá? Então tá coerente. Aparentemente tá batendo, tá? Então o resultado aqui deu certo. Agora é o seguinte, gente. E se eu quisesse, professor, fazer esse cálculo aqui, mas usando HP, fazendo uso aqui desse circuito, né? Se eu quisesse fazer HP, para não precisar ter todo esse trabalho que o senhor teve aí. Apesar que eu queria mandar essa foto aqui para vocês. Será que ele deixa eu salvar em PDF? Não, adicionar páginas, adicionar imagens, inserir listas, PowerPoint. Ele tem tudo menos salvar, obrigado. Você tem tudo menos a opção de salvar. Só no print screen mesmo? Deixa eu ver se consigo salvar. Ativar caneta. Nossa, que excelente. Não deixa. Aí, ó. Vamos salvar aqui. Pronto. Essa é a primeira resolução, tá? Já envio para vocês. Agora é o seguinte.
Tá tranquilo? Agora, o que eu iria resumir aqui em relação a essa usando HP, tá, gente? Eu vou resumir primeiro. Eu não vou precisar fazer tudo isso aqui, ó. Vou ver se eu consigo grifar aqui para vocês. Fazendo uso da HP, eu não vou precisar fazer isso aqui, ó. Isso não vai ser necessário. HP vai fazer para você, tá? E isso aqui também, ó. Isso aqui a HP vai fazer para você também, tudo automaticamente. Então olha só, como é que ficaria então? Bom, eu já tenho aqui a minha resposta no formato retangular, não tem? Então se eu pegar a minha HP, sendo que ela está, levando em consideração que ela está no formato polar aqui, ó, tá vendo? Ó, formato polar. O que eu faço? Shift, que é o branco, né? Abre e fecha parênteses e digito o quê? O valor da minha impedância retangular, que é o quê? 5 espaço 5.64, troca sinal. Olha lá, ela já simplesmente converteu aqui para mim, ó. 7,53 menos 48,44. Pronto. HP já fez isso. Você já tem o resultado. Agora, para fazer aqui o cálculo da corrente, gente, como é que vai fazer? Simplesmente você vai pegar aqui, ó, abre parênteses, né? 24, alfa laranja 6, 0, enter. E eu pego, abre parênteses, 7,53, alfa laranja 6, 48,44, negativo aqui, né? Enter, e olha só, dividir. Pronto. 3,18, fase 48,44. Acabou. A HP já fez todo o trabalho pesado para você. Então, quando você for fazer os cálculos aqui, usando assim, quando você for fazer os cálculos, né? Leve em consideração que você só tem que calcular aqui no formato retangular só a impedância. O restante, multiplicar, dividir, você não tem que ficar convertendo nada na mão, igual eu fiz aqui. Aqui só fiz para demonstrar. A HP vai fazer todo esse trabalho pesado para você, tá? Todo. Então, fica tranquilo. Na hora que você for resolver os exercícios, não precisa fazer todo esse processo aqui. Esse processo que eu aqui destaquei nesse tracejado azul é justamente o processo que a HP vai fazer na parte de conversão de um número retangular para o formato polar, tá? Você não vai precisar disso. A HP vai fazer isso para você. Ok?